Olá, seja bem-vindo ao dia 138 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de 2 Coríntios, para hoje são os capítulos 9, 10 e 11, e também o Salmo 70. E eu quero refletir aqui com vocês no capítulo 9, a partir do verso 6, que diz: Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém. Nessa porção, Paulo agradece, né? E também fala o seguinte: vocês, lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco. Esse texto, infelizmente, né? Mas por isso que nós temos que estar atentos. As pessoas usam esse texto para manipular pessoas. E nós precisamos estar atentos a isso. Não caia num discurso de dê tudo que você tem agora, porque o Senhor vai te dar depois. Não caia em discurso de homens. Mas tudo que você fizer, faça com discernimento, sabendo que o Senhor está te levando para este lugar. Que o Senhor está te levando a abençoar alguém financeiramente. Mas também saiba que o Senhor pode usar outros recursos que você tem, bens materiais, o seu tempo, o seu dom, o seu ouvido, né, o seu abraço. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é que você vá lá visitá-la, dar um abraço, uma palavra de consolo. Então, assim, lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Está falando de onde está o seu coração. Se você faz com avareza, se você faz no intuito de receber algo em troca, isso é semear pouco. Eu vou dar só isso daqui, porque isso daqui é o que está me sobrando, é o que eu posso dar hoje, esses 10 centavos. Não, hoje o que eu posso é fazer isso, isso, aquilo. Também vai colher pouco. Então, a lei da semeadura é sobre assim, semeie, seja generoso com as pessoas, sabendo que quem vai pagar essa conta é Deus. Tem um versículo muito maravilhoso, dentre tantos, que fala assim: aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Então, eu creio que Paulo está falando aqui a partir desse princípio. Quando você faz generosamente, quem vem e supre as suas necessidades, quem vem e te abençoa por ver o seu coração é o Senhor. Por isso que quando você fizer ser generoso com alguém, seja segundo o coração de Deus. Que vai te pedir que dê tudo ou vai te pedir que não dê nada, não sei. Cada situação é uma situação.
Mas nós temos que ficar atentos, porque assim, o lobo em pele de cordeiro, usando de palavras bíblicas, está roubando o povo de Deus. Só que se você é mesmo de Deus, você tem que ouvir a voz dele, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo para fazer essas coisas, para fazer toda a boa obra, né? Então, assim, cada um dê conforme determinou em seu coração. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Eu não posso julgar o que você determinou no seu coração, porque o seu coração é o seu secreto com o Senhor. Quem sou eu para dizer que você está fazendo pouco ou que você está fazendo muito? Porém, pelas suas atitudes, dá para saber se você é uma pessoa avarenta ou se você é uma pessoa generosa. Mas cada um deu o que determinou em seu coração, ou seja, ninguém tem nada a ver com isso. Você determinou que você ia ajudar de tal maneira? Faça. Você determinou que você seria generoso de tal maneira, você determinou isso no seu secreto com o Senhor? Faça. Não com pesar ou por obrigação. Gente, Deus não precisa do seu dinheiro. Deixa eu te falar, na verdade, Deus não precisa da gente para nada, porque Ele é suficiente em si mesmo, Ele é perfeito. Mas, quando nós nos tornamos participantes, né, o Senhor nos permite sermos cooperadores da obra dele para que pessoas sejam abençoadas. Somos esse canal de bênçãos. Aí, filho, aí é o céu na terra. Maravilhoso. Então, assim, não faça com pesar de, ai, que saco, eu tenho que doar, né? Ai, que chatice essa coisa de dízimo. Ai, gente, fala aí para mim de novo, o que que é oferta mesmo? Ah, não, nem faça. Não dê R$ 1 desse jeito, que vai voltar para você como uma maldição. Você vai dar R$ 1 com pesar e você vai perder 100 mil reais. E nem por obrigação. Então, assim, esses grandes eventos que reúnem a galera e traz umas palavras, não sei o quê, né? Uma vez eu participei de uma conferência é, de um congresso, nem lembro mais o que que era, faz muito tempo. Mas eu lembro que em um determinado momento o pastor que estava pregando, né, e começou a pregar. Quando você vê um apóstolo, não, um profeta, você tem que abençoar esse profeta. Tinha uma pessoa pregando, tá? Deixa eu lembrar direito. Tinha uma pessoa pregando. Aí essa pessoa parou, terminou a pregação dela, que era sobre, né, vida abundante com Deus. Aí veio o dono do congresso, né, que todo congresso tem um dono, e pegou e falou assim: Olha, eu estou abençoando você. Pegou e colocou dinheiro no nome, na mão desse primeiro pregador. E falou assim: Eu estou te abençoando. Isso aqui é para vocês verem que toda vez que vocês verem um profeta, vocês têm que abençoar esse profeta. E já vai para a Bíblia, né? Porque para a pessoa abusar dos outros, ela tem que usar a Bíblia. Ai, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas no dia do juízo. Aí ele falou assim, como Abraão, quando ele encontrou com Melquisedeque, e foi lá e deu o dízimo de tudo, não sei o quê, então se abençoa aqui, ó, o profeta. E aí vocês que foram abençoados por essa palavra, que também querem no nível, não sei o quê, vem aqui e deposite sua oferta no altar. Gente, eu acho que eu nunca tinha visto tanto dinheiro ser colocado num palco desse jeito. As pessoas faziam fila para deixar dinheiro lá. Então, assim, cuidado. É o que você determinou no seu coração. Se você vai para um lugar desse e se sente impelido a fazer porque outros estão fazendo ali na hora, terminou no seu coração. Isso não subiu aos céus como uma oferta agradável a Deus. Porque Jesus nos alerta, aquilo que você fizer em secreto, é secreto. O Pai que o vê vai te abençoar em público. É o Pai que te vê. Por isso é o que você determinou no seu coração. Entendeu? Agora você vai para esses eventos e blá blá blá. Ou então você está num culto e começa, não sei o quê, e se sente obrigado a fazer, porque está todo mundo fazendo, o Senhor não recebeu sua oferta, tá? Se eu fosse você, eu já me arrependeria. Senhor, me perdoa todas as vezes que eu ofertei por obrigação ou com pesar,
Porque certamente, se você foi lá e ofertou, você não recebeu nada depois disso, né? Então, assim, reveja a motivação do seu coração, né? Pois Deus ama quem dá com alegria. Só dá com alegria aquela pessoa que ali no secreto determinou no seu coração, chegou a um acordo com o Senhor e falou: Senhor, eu vou abençoar porque eu te amo, porque o Senhor é o Deus da minha provisão. Quanto mais eu der, eu sei que o Senhor vai me sustentar. Então, assim, muitas pessoas falam assim: ah, eu não tenho dinheiro para o dízimo. Se eu der o dízimo, não vai sobrar dinheiro para outras coisas. Ué, o que adianta? Do que adianta? Não, eu dou o dízimo porque eu sei quem é o Deus da minha provisão. Eu não dou o dízimo para barganhar, mas eu dou com alegria porque é reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos e Deus é bom. Eu oferto por quê? Porque é o coração do Senhor é generoso. Então dá com alegria. Se você dá porque você quer barganhar com Deus, porque te ensinaram a matemática, que quando você dá 10 ele te devolve 100. E por causa da matemática você tem ofertado, é por isso que a sua vida não vai para frente. Simples assim. Por quê? Porque você ouviu mais a homens do que leu a Bíblia. E a palavra de Deus diz: dá com alegria. Por quê? Porque Deus não precisa do seu dinheiro. O Senhor sempre vai abençoar a obra dele, que é a obra dele. O ministério sempre será abençoado por Deus. Ministério que acaba por falta de recursos. Ministério que acaba. Aí é com muita ousadia que eu falo isso, tá? Mas ministérios que acabam por falta de recursos, está na hora de rever a motivação pelo qual esse ministério está feito. O Senhor colocou a mão e falou assim: esse ministério é meu e eu vou abençoar, porque é Ele que sustenta. O Deus que te dá a visão é o mesmo Deus que te manda a provisão para que o ministério aconteça. Ah, e o ministério acabou por falta de dinheiro. Então vamos aqui nos arrepender, pedir para o Senhor trazer à tona a verdadeira intenção do nosso coração, para entender por que esse ministério falhou por falta de dinheiro. E o Senhor vai mostrar. Mas o que eu sei é que o Senhor, ele age através da nossa fé e ele abençoa aquilo que vem dele. E aqui entra a nossa fé, de verdade. Tem aquele missionário que eu mando todo mundo ler a biografia dele, que é maravilhoso, que é o George Miller. E a história dele me impactou muito, porque assim, a história dele é uma situação da pós-Primeira Guerra Mundial, ali na Europa, onde havia, os pais tinham morrido, o pai tinha morrido, a mãe tinha que trabalhar e tinha muita criança na rua, muita criança abandonada na rua. Diante daquilo, ele olhou e falou assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso cuidar dessas crianças, eu preciso dar um lar para elas. E ele só avisou, ele falou assim: olha, gente, eu vou fazer um orfanato. E ele orava por cada criança, ele orava por provisão, e ali, numa situação caótica, pessoas começaram a contribuir para que aquele orfanato acontecesse. E ele construiu não apenas um orfanato, ele construiu 3 orfanatos, depois um orfanato enorme. Ele cuidou de toda uma geração de crianças órfãs. Ele cuidou, porque ele olhou a necessidade e falou assim: o Deus da provisão mandará, porque assim, existe uma necessidade. E o meu lugar aqui é de ser canal do Senhor para que essa necessidade seja cumprida. Ah, irmãos, como eu quero chegar neste lugar, né? Aos poucos eu vou vendo assim a necessidade, eu oro, mas essa ousadia da fé. Nós temos que entender que se existe um necessitado diante de mim, se existe um necessitado diante de você, se existe um necessitado diante de nós, pelo poder do Espírito Santo, por sermos filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade no Senhor de suprir essa necessidade. Para que o nome dele seja glorificado. É isso que Paulo está dizendo assim.
Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que o come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Sabe o que são obras de justiça? Se você ler Mateus 6, você vai ver que lá as obras de justiça é o quê? Cuidar das viúvas, dar assistência para as viúvas, cuidar dos órfãos e, e dar esmola para os pobres. Dar esmolas para os pobres é um ato de justiça. Essas são as obras de justiça de Deus. Não isso, né? As pessoas costumam falar assim: eu tenho um senso de justiça muito forte. Ai, jura? Ai, eu sou muito justa. Ai, eu sou muito justo, sabe? Mulher que fala mais isso, né? Ou eu que convivo muito com mulher, né? Ai, eu sou muito justa. Quando vejo uma injustiça, não sei o quê, nananana. As obras de justiça de Deus são essas. Quando você vê o necessitado diante de você, no Senhor você tem, por amor ao Senhor, a obrigação de suprir, de ser um canal que o Senhor usará para suprir essa necessidade. E tudo começa com seus olhos bem abertos ao seu redor, para enxergar quem são os necessitados. E é isso que Paulo está dizendo. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, porque as primeiras pessoas que nós temos responsabilidade é com o corpo de Cristo, é com o povo de Deus. Essas pessoas não deveriam ter nenhum tipo de necessidade. Se eu e você colocarmos realmente os nossos dons a serviço do Senhor, não pode existir necessitados no povo de Deus. Mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência. Outros, quem são os outros? O que não é povo de Deus, são os ímpios. Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão. Não tem como você confessar Jesus como Salvador, não tem como você confessar que Deus é soberano sobre a sua vida, se você não faz o mínimo, se você não obedece. Então, a obediência, ela acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Se você prega que Cristo é justiça, que Cristo é amor, que Cristo é paz, que Cristo é justo, a sua obediência é que faz transparecer isso, a obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Este é o serviço ministerial. Então, cuidado com esses ministérios que são feitos somente para o ego, né? O ego do pastor, do padre, do apóstolo, do sei lá de quem, blá blá blá. Como eu estava falando, tem ministério que não vinga, porque ele foi feito única e exclusivamente para fazer fama, né? Viralizar nas redes sociais. Eu tenho tido, assim, ranço, pavor desses, né? Que, olha aqui o que eu acabei de fazer. Ai, gente, isso é para motivar vocês. Não, é para exibir o que ele está fazendo. É para ele receber aplausos das pessoas. Ai, você não conhece o coração, mas eu estou vendo a atitude. Certamente essa pessoa não lê Bíblia. Porque ela sabe que o que o Senhor fala para a gente fazer é que o nome dele apareça. Eu não tenho que te motivar. Se você não é motivado pelo Espírito Santo, quem sou eu para ficar esfregando fotos na sua cara para ver se você faz alguma coisa da vida? Quem sou eu para vir aqui e ficar falando para você, olha, eu faço isso, isso e aquilo? Para ver se você acorda para a realidade, se não for o Espírito Santo a te motivar, se não for o seu temor ao Senhor, se não for a consciência que você tem da obrigação que você tem como filho de Deus, quem sou eu? Mas eu estou aqui para te falar sobre isso, para te encorajar a ir mais fundo no relacionamento com o Senhor, porque é a Ele que você serve, é a Ele, é com Ele que você tem uma dívida de gratidão. E por amor a Ele, por obediência ao que você confessa do Evangelho de Cristo, você tem que ir lá e fazer. Não para ficar postando fotos em redes sociais, não para viralizar, não para ter curtidas.
mas pela consciência que aquele que te chamou, aquele que te supre, te coloca em lugares estratégicos para que você olhe as necessidades ao seu redor e seja um canal de bênção para que essas necessidades sejam supridas, para a honra e glória do Senhor Jesus e de Deus, o nosso Pai. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Que sejamos, Senhor, generosos como o Senhor é. Que possamos, ó Pai, realmente ter os nossos olhos abertos para identificar quais são, Senhor, as necessidades das pessoas ao nosso redor. E sermos, ó Pai, este canal de bênção, este canal, Senhor, que o Senhor estrategicamente colocou para olhar a necessidade e ser essas pessoas que o Senhor vai usar para suprir essas necessidades. Que possamos ter esses olhos abertos para primeiro identificar as necessidades do povo de Deus dentro da igreja, suprir as necessidades dentro da igreja e, a partir disso, começar a servir as pessoas ao redor da igreja que ainda não te conhecem. Nos abençoa, Senhor, com esse entendimento, com essa palavra. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.